Olá, boa noite, salve, salve galera, você que está chegando aqui. Meu nome é William, eu sou do Ministério Adventista de Motociclistas, aqui de Itararé para o Brasil e o mundo. E que bom que você está chegando aí. Dá um alô, fala de onde você está chegando. Valberto Rolim, muito boa noite, meu irmão. Boa noite para você, meu querido. Que legal que você está com a gente aí. E quem mais está aí com a gente, coloque o nome, coloque de onde você está, né? O nome já aparece quando você coloca aí. Para eu saber de onde está chegando o pessoal hoje, se é de Minas, se é do Sul, se é daqui de São Paulo mesmo, se é do Nordeste. Então, que bom que você está chegando. E nós aqui estamos, eu estava trabalhando noutra cidade hoje e vim rapidinho para não atrasar aqui para nossa live. Douglas Teixeira, boa noite, meu irmão. Que legal que você está aí com a gente também, irmãozão. Opa, abraço para você, tamo junto. Coloque aí o pessoal que vai entrando, de onde você está chegando. Estava dizendo, hoje eu estava trabalhando mais de 100 quilômetros daqui. E eu vinha na estrada ali, eu saí um pouquinho mais cedo para dar tempo de chegar para a nossa live, para o nosso moto encontro virtual, né? E eu preocupado, porque no caminho estava em manutenção a estrada, e em alguns momentos você tem que ficar parado esperando só uma faixa funcionando, mas graças a Deus deu tempo, nós estamos juntos, eu estou aqui com você e quero deixar o meu moto abraço com cada um de vocês que estão entrando e dizer que é sempre um prazer, sempre uma alegria esse nosso moto encontro. Né? Eu costumo dizer, já que não podemos ter o nosso moto encontro presencial, nós estamos chegando aqui com o nosso moto encontro virtual. E eu sempre esqueço, mas o Valberto Rolim é de São José dos Campos. Um abraço para São José dos Campos. Um abraço para você. Tem alguém pegando estrada aí de moto? Como é que tá? Ou tá tudo meio parado, tudo meio devagar? Daqui uns dias eu vou para Cotia. Eu vou para Cotia aí, vou de moto aí. Vou chegar lá, mas os nossos moto-encontros ainda não começaram, né? Esse ano acho que não tenho nada, o ano que vem nós estamos juntos aí, mas nós temos esse nosso bate-papo legal. A Cida Moura, obrigado, Cida, obrigado por estar com a gente aí de São Paulo, capital. Cada um de vocês merece o meu respeito também, é isso mesmo, obrigado pelo carinho, Cida. Um abraço para você. E nós estamos juntos, pessoal. Nossa live de hoje, né, tem... Deixa eu ver se não tem alguém que eu não mandei o moto abraço aqui. Quem ainda não colocou de onde é, eu não pude perceber quem está aí com a gente. Coloque para eu mandar um abraço para você, para a sua cidade. Né? Mas a nossa live de hoje, o tema é boa companhia. Né? E a boa companhia é sempre muito bem-vinda em todos os momentos, né? A gente precisa de uma boa companhia nos momentos alegres, felizes, isso é importante, mas também é importante às vezes naquele momento difícil, naquele momento de dificuldade, quando a gente passa algum apuro, algum aperto, é sempre bom ter um companheiro do lado. Binho Custom, um abraço para você, meu irmão, tamo junto, de Timbaúba, Pernambuco, um abração para você, Carlos Moraes. É isso mesmo, né? Ele mandando um abraço aí para os amigos conectados, uma boa noite aí, para os amigos que estão conectados aí. E como estavam falando, né, é sempre bom, o Binho Moura, obrigado Cida, obrigado. Né? É sempre bom nós estarmos com uma boa companhia em todos os momentos, né? Na hora que tá tudo bem, tudo legal, a boa companhia para a gente curtir. Boa noite, Durbinho Júnior, estamos juntos aí. Estamos numa ótima companhia, principalmente hoje porque vocês estão chegando. Se eu tivesse sozinho aqui, de nada aqui tinha importância. Mas o legal da boa companhia de hoje é porque você está aí. O Guilherme Rafael também está chegando aqui com a gente. Um abraço, meu irmão. De onde você fala? De onde você está chegando, Guilherme? Então, estava falando, é sempre bom a boa companhia, uma boa companhia nas estradas. Aqui nós tem alguns companheiros aqui que são bons companheiros para pegar a estrada.
Só tem Binho aí, né? É isso mesmo. Tem o Durbinho, tem o Binho Bode Velho que tá com a gente também, o Binho Custo. O negócio aqui tá pegando hoje, hein? Quem sabe montar um MC dos Binho aí? Não é verdade? Que legal. É isso mesmo. Então, ou seja, eu tenho alguns companheiros aqui na cidade que são bons companheiros aí de estrada, né? Ricardo Saldão está chegando aí com a gente também. O Guilherme Rafael de Apucarana, Paraná. Eu estou aqui na divisa. Eu estou aqui na divisa com o Paraná, Guilherme. Eu estou aqui em Itararé. Itararé, eu saio aqui, num dos trevos que eu saio aqui, daqui 1 quilômetro já estou no Paraná, né? Aí, ó, estamos juntos e organizados aí, em Budas Artes, São Paulo. Esse rapaz está em todas com a gente, né? Obrigado pela presença. Eu fico muito feliz com esse carinho de vocês, tá? Eu fico feliz porque você está aí, que é um momento... Vou falar para você, hoje foi um dia cansativo para mim. Eu trabalhando ali no sol, eu trabalho com vendas, eu produzo granola, né, e saio vendendo na região, trabalho, e hoje o sol aqui estava quente, cheguei cansado, mas parece que esse encontro nosso aqui, esse moto-encontro nosso, parece que me revitaliza. Eu faço isso com alegria, com prazer, saber que você está chegando e a gente pode estar junto, mesmo estando distante. Né? Então, assim, esse companheirismo que nós estamos como é que fala? Tendo agora, né? É algo que a gente vai levar para sempre no peito, no coração aí, porque a gente não esquece nunca, é muito gostoso. E eu falo para você uma coisa sem medo, amizade, se tem uma coisa que você não precisa ter medo de ter bastante, são amigos. Né? O verdadeiro amigo, e é o que eu vejo com vocês aí, que estão sempre junto com a gente. Eu estava falando negócio da boa companhia. A boa companhia é muito legal quando você vai pegar a estrada, quando você está com alguém, quando você tem até inclusive algum problema na moto, o outro está do lado para ajudar. Isso é muito importante, é muito gostoso, é muito legal, essa irmandade, esse companheirismo e a boa companhia, né? Porque assim, a boa companhia, ela influencia para o bem. A má companhia é complicado. As influências que causam, né, pode trazer alguns transtornos, né? Mas eu, graças a Deus, nos últimos tempos eu tenho só feito boas companhias, principalmente agora aqui com vocês, né? Eu estava lembrando, hoje eu estava trabalhando na cidade de Itaí, né? Fica uns 100 e poucos quilômetros daqui, uns 120 quilômetros daqui. E aí, na volta, eu passei por Taquarituba, que faz divisa com Itaí. Boa noite, Ângela Pereira. Boa noite para você. Tamo junto, minha irmã. E eu vindo para cá, eu passei do lado de onde eu fiz o último motoencontro antes da pandemia. Eu participei de um motoencontro lá em Taquarituba, pertinho de onde eu estava hoje. E ali eu fiquei acampado, fui no final de semana, fiquei acampado lá. Mas interessante, eu levei minha barraca na moto, e a hora que eu fui armar o colchão à noite, que eu peguei a bomba para encher o colchão de ar, eu falei assim, ai, 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 não sei o que aconteceu com a válvula do meu colchão de ar. Eu falei, meu pai, hoje é dia que eu durmo direto no chão, né? E eu falei assim, porque cada um que veio para acampar aqui, cada um tem o seu colchão e cada um vai precisar dormir. E aí, aquela questão, a importância da boa companhia, né? Paulinho Doni, uma boa noite para você, graça e paz para você também, Paulinho. E aí aqui estava falando a importância da boa companhia. Aí tinha um companheiro lá que a gente já se conheceu em outros motoencontros, e ele falou assim, não... Você vai dormir no chão? Pode pegar o meu. Eu falei assim, não, como que eu vou pegar o seu colchão? Você vai dormir onde? Não, eu falei assim, hoje eu não vou dormir na barraca, hoje eu vou dormir no carro. Eu falei, rapaz, está fazendo só por causa de mim? Não, eu vou dormir no carro hoje, eu não quero nem montar a barraca, não quero mexer com nada, eu vou abrir ali, eu vou dormir no carro. E aí, por sorte então, ou seja, ele me prestou o colchão dele, e por sorte não. Isso não é sorte, isso é companheirismo, né? Isso é fraternidade, é igualdade, então essa irmandade é muito gostosa. Então, por isso, a importância dos bons companheiros.
tanto como eu falei, nos momentos alegres, onde a gente pode curtir junto, pode sair junto, pode bater papo, jogar a conversa fora, como nos momentos mais complicados, quando, ou seja, os verdadeiros amigos, os verdadeiros companheiros, às vezes são aqueles que permanecem juntos, mesmo quando estão à distância, permanece junto, permanece do nosso lado, a gente sente a presença deles quando nesse momento de dificuldade, quando muitos se afastam e aí aquele permanece do seu lado. Uma boa noite aí para o Wilson Simon. Deixa eu perguntar, vocês aí que eu mandei o brasão, vocês que eu mandei o adesivo, vocês já receberam? Porque eu não sei como é que está esse negócio do correio. Então, Douglas Teixeira, eu já mandei um abraço. Vocês, alguém dos que estão aí, que eu enviei o brasão, o nosso adesivo aqui do nosso MC, você já recebeu o seu brasão? Coloque aí para eu saber, porque eu não sei como essa história do correio hoje, como que está ficando. E deixa eu perguntar assim, quem ainda não recebeu o brasão, deixa eu perguntar, tem alguém, dos que não receberam o brasão, tem alguém aí que faz aniversário, não vou falar hoje, porque hoje vai ser mais difícil, mas que faz aniversário essa semana? Ricardo Bolek, um abraço para você, meu irmão, tamo junto, que legal que você tá aí. O Antônio Carlos Pereira tá chegando também, um abraço para você. E o nosso moto abraço, que bom que você tá aí com a gente na live. Sim, você não consegue compartilhar. Vou explicar para você por que você não consegue. É porque essa live, como está dentro de um grupo fechado, você não consegue compartilhar. Mas é assim, mais uma noite ligadinho, Wilson Simon, é isso mesmo. O Valmir Oliveira, uma boa noite. Obrigado, meu irmão, tamo junto aí, tamo junto. Então, sim, o Paulinho eu já mandei para você, Paulinho. Eu acho que eu mandei. Você me mandou o endereço? Você não era um dos que tinham ganho e não me mandou o endereço? Não sei, eu tenho que ver lá. Porque assim, com o negócio do correio, eu não sei quem que recebeu e quem não recebeu. Eu estava falando o que mesmo antes? Agora deu um branco. mas é assim, se alguém recebeu, dá um toque só para eu saber se já chegou, porque o correio ultimamente tem atrapalhado a vida da gente, né? Sim, eu estava falando a respeito por que não consegue compartilhar. Porque como esse é um grupo fechado, você não consegue. Se você pegar o link e mandar para alguém que não pertence ao grupo, ele não vai conseguir abrir. Mas para que outros possam assistir, o que eu estou gravando hoje, até sábado, ele está no YouTube. Todas as nossas lives estão no YouTube. Se tem alguma live que você gostou, quer mandar para algum amigo, para algum motociclista, para algum companheiro seu, aí você lá no YouTube você pode compartilhar. Você pode copiar o link, compartilhar com quem você quiser. Então é só você digitar o motociclismo e a Bíblia, vai aparecer todas as nossas lives. Lá tem acho que 17 ou 18 lives. E essa aqui até sábado tá lá também. Beleza? Então o Douglas Teixeira é de Porangaba. Você não recebeu ainda, Douglas? Eu acho que eu já mandei para você, não mandei? Você foi um dos que ganhou outro dia ou não? Não lembro. Se você foi um dos que ganhou, eu já mandei para você. E aí... Se não chegou, então é o correio. Eu queria ver se alguém já recebeu. Primeiro eu tinha alguns botos, eu tô sem agora. Eu tinha alguns botos, eu mandei alguns botos. Depois eu comecei a mandar lá o adesivo, né? Mas o companheirismo é isso, meu irmão. Né? O Douglas, né? Não recebeu ainda, então tá a caminho. Tá a caminho. Então a boa companhia... É sempre importante a gente ter com a gente. E o motociclista precisa disso. Nós precisamos ajudar uns aos outros. E principalmente no momento de dificuldade. Já pensou quando fura o pneu na estrada? A gente tem que ter alguém que nos ajude, que seja parceiro, que pare pra gente. Por isso que nós temos que parar. Nós temos que tratar o outro como a gente quer ser tratado. Porque o carro, quando fura um pneu, ele ainda tem o step, né? Nós não temos. Por isso eu ando aqui, ó. Toda vez que eu pego a estrada, eu ando com esse gelzinho aqui e já 2 vezes na estrada ele me socorreu. Por 2 vezes,
quando ele furou o pneu e eu usei ele, eu consegui chegar até a cidade. Então, ou seja, mas existe alguns momentos que a gente, quando está sozinho, falta um companheiro, a coisa fica mais complicada, né? Então é por isso que nós temos que valorizar nossos irmãos de estrada. Eu trabalho viajo de carro no caso, né? Porque eu levo meus produtos e tudo e eu vendo lá. Então eu trabalho de carro, mas quantas vezes eu na estrada eu já parei para socorrer alguém, antes da pandemia, teve um rapaz que eu estava vindo para casa, já estava escurecendo, e ele numa estrada, vicinal ali, que onde não tinha ninguém, tinha acabado o combustível dele. E ele estava a 23 quilômetros da cidade mais próxima. Bom, o que ia fazer? Não tinha como eu tirar a gasolina do meu, a gente não tinha nada ali. Eu dei carona para ele até a cidade, voltei, colocamos ali, graças a Deus ele seguiu, foi para casa. Então nós temos que ser companheiros, temos que tratar o outro. Ah, mas tem gente que não trata a gente assim. Infelizmente tem mesmo, isso tem mesmo. Mas eu não posso agir medindo o outro, né, de acordo com aquilo que eu vejo no outro. Eu tenho que tratar como eu gostaria de ser tratado. Então, é dessa forma. Nós temos que ser companheiros mesmo em todos os aspectos. E aqui eu tenho formado um clube de amigos através dessas lives assim incríveis. Pessoas, como eu falei, que eu vou levar no coração, pessoas que eu não vou esquecer. E nessa questão do companheirismo, eu queria fazer uma reflexão com você sobre a questão do companheirismo, que a Bíblia fala a respeito disso, né? Algum exemplo que ela nos dá. E só lembrando, gente, quando eu falo aqui alguma coisa, alguma reflexão que eu falo da Bíblia, aqui eu não falo de nenhuma placa de igreja, ok? Aqui eu não falo de religião, eu só medito naquilo que Deus deixou para nós através da sua palavra. E quem não crê em Deus, não tem problema, eu respeito do mesmo jeito e não vai deixar de ser meu irmão, tá certo? Né? Nós temos a liberdade para crer no que queremos, né? E do jeito que nós queremos. É uma liberdade que eu tenho, que você tem, e nós temos que respeitar isso. E aí, mas eu gosto de refletir, eu falo assim para você que eu levo Deus comigo, levo Jesus Cristo comigo na minha moto, por onde eu vou. Porque quando a gente viaja, a gente pede a proteção dele, né? Que ele nos acompanhe, que nos guie, que nos leve em paz, em tranquilidade para casa e que nos traga de volta e que a gente possa encontrar bem aqueles que ficaram em casa. Hoje eu estava trabalhando na cidade de Itaí e conversando, aqui interior de São Paulo, fica, como disse, 100 e poucos quilômetros daqui, e conversando com um rapaz na loja lá. Quando eu vi, eu falei assim, deve ser parente de um outro conhecido meu, de um cliente meu que morreu a semana passada, né? Então eu falei assim, como é triste quando a gente volta para casa e quem a gente ama, quem a gente ama às vezes não está mais. Isso é muito triste. E por isso que a questão é importante, a proteção de Deus. Eu peço sempre, o motociclista é um irmão de fé. Por que eu digo que irmão de fé? Independente do que crê e no que crê, ele sempre pede a proteção para suas viagens e para sua ida e para o seu retorno. E por isso eu gostaria de ter uma reflexão com você a respeito dessa questão do companheirismo. E falando em companheirismo, não existe um companheiro que foi maior do que Jesus Cristo. É ou não é? É verdade. Quando ele aqui passou, por onde ele passou, ele passava fazendo bem. Por onde ele passou, ele passava atendendo às necessidades das pessoas. Por onde ele andou, ele não conseguia continuar viagem se ele via alguém sofrendo, alguém em situação difícil e não fizesse nada. Por isso que algumas vezes ele demorava geralmente ele demorava para chegar ao seu destino. Por quê? Porque ele não... aquela questão da empatia, ele se colocava no lugar e ele não conseguia seguir sem atender a necessidade do outro, sem sanar os problemas e as dificuldades que o outro estava passando. Enquanto a questão não estivesse resolvida, ele não seguia. E nós vemos isso com os próprios discípulos dele, porque, ou seja, foram pessoas que ele ensinou, pessoas que foram transformadas. Por exemplo, Pedro,
André, Tiago, João, eram homens rústicos, trabalho braçal, trabalho duro, pesado. Eles não tinham, vamos dizer, passado por uma faculdade, né? Eu falo, mas naquela época nem tinha, mas tinha a escola dos escribas, dos fariseus ali, onde eles estudavam, onde eles cresciam. Muitos desses não tinham oportunidade, mas ele tratava todos de igual forma e ele transformou essas pessoas. Por exemplo, Pedro, que ele era rústico até no falar, ele se transformou em um homem eloquente e um dos líderes da igreja primitiva, da igreja cristã em sua época. Tiago e João, os dois irmãos, eles eram chamados de Boanerges, que queria dizer filhos do trovão. Será que os homens eram brabo lá? Depois ele ficou conhecido, o apóstolo João ficou conhecido como o discípulo do amor, o discípulo amado. E a Bíblia então várias vezes fala sobre ele como o discípulo do amor, o discípulo amado, o discípulo a quem Jesus amava. E a mudança que ele teve. E em outras palavras, é impossível Jesus passar na vida de alguém e não ter alguma mudança. Por isso que a Bíblia apresenta que quem está em Cristo é uma nova criatura. Ou seja, esse companheirismo. Eu fico imaginando, você já pensou? Às vezes a gente ouve tantas pessoas eloquentes falarem, e aí a gente fica imaginando como seria aprender do próprio Jesus Cristo, sabe? A autoridade com que ele falava, o conhecimento, e mais do que o conhecimento, porque os escribas, os fariseus, eles conheciam muito também. Só que por que ele falava com tal autoridade? Porque ele justamente vivia aquilo que ele pregava. Então essa é a diferença. Então, ou seja, às vezes nós podemos encontrar alguém hoje que não seja assim até tão eloquente, tem o dom da palavra, mas ele vive aquilo que ele fala para as pessoas. Quando você vive aquilo que você fala tem um poder muito maior. Porque as pessoas aprendem mais com o exemplo do que o que a gente fala. É verdade. Então, ou seja, se eu falo uma coisa e eu faço outra, vocês vão prestar atenção no que eu faço e não simplesmente no que eu falo. Aquele que faz uma coisa e fala uma coisa e faz outra é um hipócrita, não é? Infelizmente, é isso. E Jesus, ele tinha essa habilidade de estar com as pessoas, atender as pessoas, transformar as pessoas, e ele estava com as pessoas tanto nos momentos de alegria como nos momentos de tristeza, de dificuldade. E era assim. E por isso, quando Jesus morreu, eles ficaram perdidos. Eles não sabiam agora, eles ficaram desorientados. Interessante que eles aprenderam tantas coisas de Jesus, mas eles não prestaram atenção em várias vezes naquilo que Jesus falava a respeito da sua morte e ressurreição. Jesus disse que teria que morrer e ao terceiro dia ele iria ressuscitar, mas eles não tinham prestado atenção. Sabe o que isso mostra? Isso mostra, porque na verdade eles não queriam que isso acontecesse. Isso mostra que muitas vezes a gente entende aquilo que a gente quer entender, não é verdade? Vou dar um exemplo para você. Um rapaz, quando está apaixonado por uma moça, qualquer movimento que ele faz, ele acha que ela está fazendo algum sinal para ele. Qualquer coisa que ela fala, nossa, será que aquilo foi para mim? É assim. Então, ou seja, às vezes não tem nada a ver, às vezes a pessoa é uma pessoa cortês, carinhosa com todo mundo, mas a gente já entende outro lado, por quê? A gente acaba entendendo aquilo que a gente quer entender. E os discípulos não queriam que Jesus morresse. Então, quando Jesus falou que iria morrer e ressuscitar, parece que eles passou batido, e isso parece que não gravou no subconsciente deles, que eles não lembravam nada disso. Mas, falando aqui, o que aconteceu? Quando ele morreu, lá em Lucas, em Lucas ele fala que, no capítulo 16, lá depois do verso 50 em diante, vem falando que as mulheres que ali estavam, elas foram preparar as especiarias e os ungüentos para embalsamar Jesus, para conservar, para ficar, né? Eles tinham esse costume, né, de ungir o corpo, de embalsamar tudo. Só que Jesus morreu na sexta-feira à tarde, era às 3 horas da tarde, que é a hora nona. A hora nona era 3 horas da tarde. E aí, como estava chegando a hora do pôr do sol, fala que as mulheres foram descansar
conforme o mandamento. E aí elas ficaram em casa no sábado, e no domingo, no primeiro dia da semana, de madrugadinha, elas já saíram. Se você vê aqui o Evangelho de João, no capítulo 20, já fala que no primeiro dia da semana, Maria da Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, ou seja, bem cedinho. Ela tinha combinado, Salomé, Maria, mãe de Jesus, que era, a Bíblia apresenta a Maria, mãe de Tiago. A Maria, mãe de Tiago, é a mesma Maria, mãe de Jesus, porque Tiago era o filho de José. A Bíblia não fala muito de José. José aqui acho que já devia ter falecido, porque quando se lembra que Jesus estava na cruz, ele fala assim para João, vendo que sua mãe ia perder o seu filho, que era Jesus, ele dá cruz, a preocupação que ainda na cruz, ele ainda fala assim, João, eis aí a sua mãe. E olha para Maria, fala, Maria, eis aí o seu filho. Então, para que João cuidasse dela como se fosse agora sua mãe. Você entende? Então, até nesse momento. E aí elas iam preparar, só que cada uma saiu da sua casa, elas não saíram juntas. E Maria Madalena, ela foi até o sepulcro de madrugada. Chegando lá, Jesus já havia ressuscitado. Ela viu o sepulcro aberto e ela voltou correndo ali, falando para os discípulos, olha, onde estava Pedro e João, Jesus não está lá, o corpo de Jesus não está mais, o túmulo está aberto, o sepulcro está aberto, a pedra foi retirada, e eles foram correndo para lá. Quando eles chegaram lá, João chegou primeiro, João era mais novo, Pedro era o mais velho deles. Então, na correria, João chegou primeiro, e a hora que ele chega, a Bíblia apresenta que ele chega, mas ele não entra dentro lá do sepulcro, porque os sepulcros naquela época eram feitos nas cavernas, era um buraco que eles faziam nas cavernas, modelava lá dentro, depois colocava uma pedra que tampava. E quando ele chega, ele olha e realmente o túmulo estava vazio, e fala que os lençóis, os panos que enrolavam Jesus, o pano que cobria Jesus, eles estavam dobrados, eles não estavam jogados, eles estavam dobrados, perfeitamente dobrados. E aí logo depois chega Simão Pedro, só que Simão Pedro, ele não fica só na porta, ele chega e entra, e aí ele realmente crê, e ele passa a lembrar no que Jesus havia dito, e eles voltam correndo. Mais interessante que Maria Madalena, ela não voltou. Maria Madalena, ela ficou ali. E ali, eu queria que você acompanhasse comigo essa leitura do Evangelho de João, no capítulo 20, a partir do verso 11. Acompanha aí, não deixa eu ler sozinho não, confere se é isso mesmo, tá certo? Eu volto a repetir, porque o que o William fala não tem importância. O que tem importância é o que a Bíblia fala. Então isso que eu estava contando agora para você está no capítulo 20, do 1 ao 10. E no versículo 11 fala assim, olha, Maria, ela não ficou, quando Pedro e João voltaram, Maria não voltou. Maria Madalena, ela ficou lá. E no verso 11 diz assim, olha, Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Agora, Maria amava muito a Jesus. Quando a gente fala assim, Maria amava, o amor fraternal, como nós temos pelos nossos queridos, pelos nossos irmãos, pela nossa família, porque tanto que ele fez por ela. E ele era amigo da família, eram os 3 irmãos, lembra? Maria, Marta e Lázaro, eram os 3 irmãos. E ela permaneceu ali. Aqui fala assim, Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. E enquanto ela chorava, ainda no verso 11 diz, enquanto ela chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu agora dois anjos vestidos de brancos, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então, ou seja, os discípulos voltaram. E agora os 2 que estavam ali, né? Pedro e João. E ela continua ali. De repente ela baixa. Quando ela olha, ela vê 2 anjos, né? Não estavam em forma de anjos. Não, a glória deles, ela não poderia suportar ao olhar para eles. Mas eles estavam assim como nós, como eu e você, como homens, vestido de branco. Um sentado onde Jesus havia sido depositado ali, guardado. Um na cabeceira e outro onde estavam os pés.
E a hora que ela olha, ela ali chorando, ali fala assim, olha, no verso 13, fala, então eles lhe perguntaram, mulher, por que choras? Sabe, às vezes você está passando alguma luta. Quero mandar meu abraço aqui para o Noril Tilman, irmãozão, parceiro demais. Abraço, Noril. Então, às vezes nós passamos por algumas lutas, o coração está apertado, sabe? Às vezes o coração está doendo, partido, às vezes está espedaçado por algumas coisas, às vezes alguém perdeu algum ente querido nesse momento do Covid, algum amigo muito próximo, né? São momentos que nós passamos e às vezes nós choramos e naquele momento, às vezes, sabe, nós choramos ali com a alma para fora, porque às vezes parece que em alguns momentos é difícil de ser consolado, né? E nós extravasamos através do pranto, através das lágrimas, né? E eles perguntam para ela, por que você está chorando? Será que às vezes Deus não pergunta para a gente, os anjos não perguntam, por que você chora? Por quê? Por que essa angústia? Né? Por que tanta angústia? Por que tanta depressão? Por que tanta luta? O que você tem passado? Por que você chora? É a pergunta que ele faz para nós, né? E aí ela responde para ele, ela responde assim, olha, porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Sabe, aquele a quem eu amava, levaram. Talvez ela tenha pensado assim, porque aquela caverna pertencia a José de Arimateia, um homem muito rico, um homem influente em Jerusalém. Então, talvez ela tenha pensado, será que ele não era honroso o suficiente para ser sepultado nessa caverna, no lugar de um homem rico? Né? Ao mesmo tempo ela lembrou, falou assim, o meu irmão, a quem ele ressuscitou, tem agora um sepulcro aberto, vazio, ela poderia depositar ele lá, né? E ela falou assim, então ela falou assim, porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde puseram. Quando você lê o verso 14, diz assim, olha, tendo dito isso, ela voltou-se para trás e viu Jesus em pé, ou seja, lá dentro estavam 2 anjos. E agora eles anunciaram para ela, eles perguntaram por que chorava, por que angústia, por que tanto sofrimento. Ela falou, porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde eles o colocaram. E aí quando ela volta-se para trás, ela vira e vê Jesus em pé. E agora, mais interessante, veja só, tendo dito isso, ela voltou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Tem horas que é triste isso. Às vezes nós estamos tão angustiados, nós estamos tão focados no problema, na dificuldade que nós estamos enfrentando, na luta que nós temos enfrentado, que às vezes nós não percebemos a presença de Jesus. Às vezes nós até falamos assim, olha, o que foi que eu fiz para o Senhor ter me abandonado? Às vezes Ele está ali do lado e eu não estou percebendo. Será que isso nunca aconteceu com você? Aconteceu comigo já. Aconteceu comigo. Em algumas situações a gente começa a se perguntar, o que será que eu fiz? A gente entende, sabe? A gente começa a medir a Deus, medir a Jesus como a nós mesmos, porque nós temos esse espírito às vezes de vingança. Quando alguém apronta alguma coisa com a gente na lata, a gente quer revidar, a gente quer dar o troco, a gente quer fazer alguma coisa para que ele sinta também aquilo que eu senti. E às vezes a gente trata Jesus dessa forma. O que será que eu fiz? Não entenda uma coisa, ele não é vingativo, pelo contrário, se ele fosse vingativo, ele não viria morrer por nós, porque nós que escolhemos o pecado, nós que tomamos a nossa decisão errada, e ele não merecia nada disso, mas mesmo assim, pelo seu amor, o tanto que ele nos ama, ele veio até nós. Você percebe? E às vezes ele está do seu lado, às vezes ele está do meu lado, e eu não percebo, porque eu estou focado nos problemas. Eu estou focado no boleto que eu tenho que pagar, na dívida que está se avolumando, sabe? Num filho, numa esposa, num marido que às vezes está doente, num pai que não está passando uma situação muito boa.
A gente está focado tudo e a gente perde o que está ao nosso redor. E esquece que Ele às vezes está do lado ali, tentando nos ajudar. Mas como aquilo que eu falo, Ele não é atrevido, Ele não é intrometido. Ele vai agir se você permitir. E aí, veja só, aqui no verso 14, como disse, né? Ela vê a mulher em pé, ele vê Jesus em pé, mas ela não reconheceu. E o verso 15, então Jesus pergunta assim, olha, mulher, por que você chora? A mesma pergunta que os anjos tinham feito, Jesus faz assim, para que ela pudesse refletir. Fala assim, por que você está chorando? Por quê? Será que Cristo não tinha falado o que iria acontecer? Será que Ele, quando a gente olha na palavra de Deus, será que Ele nos orientou, não nos orientou para as lutas, para as dificuldades que nós enfrentamos? E ela fala assim, por que choras? Mas Ele completa, a quem procuras? E aí agora aumentou a pergunta, ampliou um pouco mais. E ele fala assim, por que choras? A quem procuras? E ela, aqui fala assim, ela supondo que fosse o jardineiro, né? Ela respondeu, Senhor, se tu tiraste daqui, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Fala onde foi colocado o corpo que eu vou levar. E aí, quando ele percebe, sabe, nós vimos ali no verso 1 do capítulo 20, que ela saiu de madrugada. Estava escuro ainda, talvez ainda não tinha clareado totalmente, e com as lágrimas nos seus olhos, ela não reconheceu Jesus, nem percebeu que era Jesus que estava falando com ela. Só que agora o que acontece? Veja só, isso é maravilhoso, isso é impressionante. Quando ele percebe que ela não o reconheceu, ele poderia falar assim, puxa, tudo que eu fiz por ela, tudo que eu já ajudei, tudo, vou virar as costas e ir embora. Talvez se fosse eu, quem sabe eu fizesse isso, né? Quem sabe eu fizesse isso? Puxa vida, quando ela precisou, eu estava junto. Quando o irmão faleceu, eu fui lá e ressuscitei. Quantas vezes eu fui na casa dela, eu dormi na casa deles, da família, eu era amigo dela, e ela não me reconhece, eu vou embora, isso é ingratidão. Não é assim que a gente tende a fazer? Mas ele não fez isso. Pelo contrário, quando ele percebeu que devido à dor que ela estava sentindo, a angústia era tão grande, o sofrimento dela, e ela se derramando em lágrimas, ele vendo ela daquela forma, ele fala assim, olha, Jesus lhe disse agora, Maria, vamos parar aqui, quando ele chama ela pelo nome, ele reconhece. Meu irmão, minha irmã, quantas vezes Jesus tem chamado você pelo nome? Às vezes ele nos precisa chamar pelo nome. Ele está ali mostrando, ele está do meu lado e eu não percebo. Fala comigo e eu não sinto. E ele fala assim, parece que eu preciso quase que de um chacoalhão, né? Fala assim, William. Quando ele falou, às vezes ele precisa falar assim, Valberto. Às vezes ele precisa falar Douglas, Noril, Binho. Às vezes ele precisa falar Cida, Wilson, Carlos, Paulinho, Valmir, Antônio Carlos, Ricardo. Às vezes ele precisa chamar você pelo nome. Ele chama você pelo nome, te chama de filho. E às vezes ele precisa fazer isso para que a gente possa reconhecer que ele está pronto a nos ajudar, mesmo que nós não mereçamos. Isso é companheirismo, né? Isso é uma boa companhia, fala a verdade. Sabe? Entenda só. A Bíblia apresenta que Maria, Jesus expulsou dela 7 demônios. Ela estava vivendo uma vida assim terrível. Quando, sabe aquela passagem da mulher apanhada em adultério? A Bíblia não fala o nome. Os estudiosos, os teólogos, eles dizem que é Maria Madalena. A Bíblia não apresenta, mas pelos estudos eles creem que era Maria Madalena. Principalmente agora, se é Maria Madalena, naquele momento onde ela estava para ser morta, condenada à morte, ele fala assim, eu também não te condeno. É isso que ele fala para mim e para você. Mas nos momentos de alegria, ele está junto. Quantas vezes ele
ele passava às vezes o dia na casa dessa família, comendo com eles, dormindo na casa deles, ensinando eles. A Bíblia apresenta isso. Apresenta lá ele ensinando na casa, Marta fazendo a comida, ela ouvindo, Lázaro lá. Então, ou seja, nos momentos de alegria, o companheiro está nos momentos de tristeza, no momento de companheirismo. E a hora que o Lázaro, o irmão dela, morreu, ele foi lá e ressuscitou e trouxe de volta. Agora, veja só como é o amor desse Jesus Cristo por mim e por você. Depois de tudo isso que ele fez, depois de tudo isso, a hora que ele ressuscita, ele vendo a angústia dela, ele vai até onde ela está. Sabia que ela foi a primeira pessoa que viu Jesus depois que ressuscitou? É isso mesmo. Ela foi a primeira. Nem os seus discípulos não o viram primeiro, mas Maria Madalena. E aí, quando ele fala assim, Maria, aqui diz no verso 16, ela voltando-se lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. E ela se joga aos pés dele. E ele fala assim, ela diz assim, Rabone, e ele recomendou-se-lhe, não me detenhas, não me toques ainda. Por quê? Porque ele fala assim, porque ainda não subi para o meu pai. Vamos parar aqui. Ele diz assim, olha, não toque em mim ainda, não me detenhas. Por quê? Jesus, quando ele veio aqui para morrer por mim e por você, certo? Morrer em nosso lugar, a morte eterna. E aí, quando ele veio pagar o preço, ele morreu, ele viveu toda a sua vida, morreu, ressuscitou, só que agora ele tinha que ir ao Pai, para mostrar, Pai, a obra agora está completa, para receber a aprovação de Deus, para receber a aprovação do Pai. Porque se o Pai falasse assim, olha, teve algum probleminha aí, não está completa, a preocupação dele, veja só, a preocupação dele conosco, a preocupação dele com Maria foi tão grande que antes de ele subir ao Pai para receber a aprovação, ele foi atender a necessidade dela, ele foi acalmar o coração dela, ele foi consolar a angústia que ela estava sentindo. É isso que ele tem para mim e para você, meu irmão. Ele quer acalmar, ele quer consolar, ele quer atender a nossa necessidade. Não pense que quando você sofre, quando eu sofro, ele fala assim, tô nem aí. Não, pelo contrário, qual o pai ou a mãe que não sofre com o sofrimento do filho? Qual? Ele não é diferente. Agora, se eu que sou mau, eu que sou pecador, eu tenho esse sentimento, imagina Deus, imagine Jesus Cristo. Então, antes de ele subir ao Pai, ele foi até ela e diz assim, e a preocupação dele com ela e com os discípulos, que aí ele continua dizendo, não me detenhas porque não subi a meu pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes, subo para o meu pai e vosso pai, para o meu Deus e vosso Deus. Queridos, nós temos que entender uma coisa. Ele está sempre conosco, ao nosso lado, em todos os momentos, nos momentos mais difíceis. Se você correr lá em Mateus, no capítulo 20, o verso 28, na última parte ele fala assim, eu estarei com você todos os dias, até o final. Em outra tradução diz, até a consumação dos séculos, ou seja, até o fim, até tudo ser consumado, até o final. Eu estarei com você todos os dias. Você sabe por que Jesus tem essa preocupação? Porque um dos maiores medos do ser humano é a solidão, é ficar sozinho. Mas não é sozinho fisicamente, às vezes você está rodeado de pessoas e você se sente sozinho, é ou não é? Às vezes acontece isso. Às vezes você está rodeado de pessoas, mas o seu sentimento de angústia, de solidão, e sabe, isso acaba com o ser humano. Isso acaba com o ser humano. Sabe, nós não fomos feitos para viver sozinhos, por isso Jesus tinha essa preocupação, para acalmar essa angústia de solidão que ela estava sentindo, e para acabar com essa angústia de solidão que os discípulos estavam sentindo também, eles se sentiam órfãos agora, e essa era a preocupação deles. Você quer ver uma promessa? Isaías, segura o dedinho aí, vamos lá em Isaías, no capítulo 49, você vai ver,
o profeta já tratava desse assunto, de a preocupação que ele tem com você, porque ele não quer que você se sinta só, ele quer que você entenda que nos momentos mais difíceis da sua vida, ele está do seu lado. E Isaías, no capítulo 49, o verso 15, diz assim, ó, olha, lê comigo aqui, ó. Ele faz uma pergunta, ele diz assim, ó, acaso pode uma mulher, veja só, acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, aquele filho que ela ainda amamenta, pode a mulher se esquecer dele? E aqui fala, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Você já pensou isso? Por acaso, alguma mulher, alguma mãe, pode esquecer do filho que ela ainda está amamentando, de forma que ela não se compadeça dele? Isso é possível? É praticamente impossível, mas ele continua dizendo assim, ainda no verso 15, mas ainda que esta viesse se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti, meu irmão. Que promessa maravilhosa. Assim, ainda que essa mãe que amamenta, ela venha se esquecer do filho de colo, filho do peito, de forma que não se compadeça dele, ainda que ela venha fazer isso, é praticamente possível, mas ainda que isso aconteça, ele fala assim, eu não me esquecerei de ti. Deixa eu mandar meu abraço aqui para Leia Alves, Deus abençoe Leia Alves, obrigado por estar com a gente. Então veja só, por isso que aí, isso que o profeta fala, lá no Mateus capítulo 28, capítulo 28, eu falei o contrário aquela hora, capítulo 28, verso 20, a última parte, fala assim, eis que eu estou com você todos os dias, até o final, até a consumação do século. Ele está confirmando essa promessa que ele fez. E agora, quando Jesus ele ressuscita, antes de ele subir ao Pai, a preocupação dele a preocupação dele comigo, com você, com os discípulos, com Maria, para acalmar essa angústia, era assim, antes de eu subir ao Pai, eu preciso acalmar esse coração. Querido, antes de ele subir ao Pai, ele quer acalmar o seu coração. O Valberto, ele me lembrou uma passagem aqui do salmista, que diz assim, ó, Salmos 27:10, diz assim, ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. É isso. Obrigado, meu irmão. Obrigado, Valberto. Queridos, é isso. Esse é o Deus que eu sigo. Esse é o Deus que eu levo na minha moto. Para onde eu viajo? Você acha que eu vou me afastar dele? De jeito nenhum. Porque nós temos que ter uma boa companhia ao nosso lado. E você quer uma companhia melhor do que essa? Alguém que está disposto a dar a vida por você? Alguém que está disposto a deixar até antes de receber a aprovação do Pai, ele foi para atender as necessidades e sofrimentos daqueles que estavam ali, daqueles seus companheiros, a quem ele tinha passado uma boa temporada. Queridos, é esse mesmo Deus que está comigo e com você. Não quer você também suplicar que ele permaneça com você cada dia? E a minha oração é, Senhor, que eu faço cada dia, me tome em seus braços, porque tem momentos que eu não tenho força para chegar até onde tu estás. Eu não tenho força, eu sou indigno, mas tenha misericórdia. Você não quer também um companheiro desse ao seu lado? Você não quer alguém que está pronto a servir, a acalmar o sofrimento do seu coração, a acalentar o seu coração? É isso que nós precisamos, fazer preencher aquele vazio que nós sentimos. É o que nós precisamos. Dinheiro é maravilhoso, o carro, a moto, nossa, eu amo a minha moto, tudo isso é muito bom, o conforto, mas nada disso tem valor quando o seu coração está vazio. Nada disso tem valor quando você tem uma dor, uma angústia, o coração quebrado, que você não vê solução. E sabe por quê que a gente não vê solução? Porque às vezes, como Maria Madalena, que olha para Jesus, conversa com Jesus e não reconhece que era ele que estava do lado, querendo ajudar, querendo levantá-la, sustentá-la. Não quer você também ser sustentado da mesma forma? Eu quero.
E eu convido você a tomar essa decisão comigo, sabe? Deixar Ele atuar na sua vida. E Ele fala assim, e Ele chama você pelo nome. Ele conhece você melhor do que você mesmo. Ele conhece a mim e a você. Ele conhece o fim antes do seu início. É o que a Bíblia apresenta. Não quer você ter um companheiro? Eu quero. Esse é o meu companheiro de estrada. Esse é o meu maior companheiro, é o nosso amigo. E eu quero levar ele comigo. Você não quer também? Então, ore comigo. Ore comigo, suplicando essa bênção, que Deus preencha esse vazio, que Deus complete o incompleto que está dentro do nosso coração, dentro de nós, e nos transforme numa nova pessoa, e que possamos perceber a presença dEle ao nosso lado, e que ao ouvir Ele chamar o nosso nome, nós não venhamos... nós não deixamos de compreender que é Ele que nos chama e tem algo de maravilhoso para mim e para você. Feche os olhos, olhe comigo, tome uma decisão, seja o companheiro dele assim como Ele é o seu companheiro. Ore comigo. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus maravilhoso que nos ama infinitamente, que deu Seu Filho Cristo Jesus para vir aqui, para nos salvar, para nos redimir, para nos transformar numa nova criatura. Pai querido, talvez muitos que estejam aqui nessa live, participando com a gente, estejam com o coração apertado, angustiado, devido até os momentos difíceis que temos passado ultimamente. Mas, Senhor, enxuga as lágrimas de cada um. Senhor, traz o conforto, a paz que cada um precisa. Ó Pai, atenda às necessidades que cada um aqui tem, ó Pai, de acordo com a Tua vontade, porque sabemos que a Tua vontade é o melhor para nós. Pai amado, transforma o nosso ser, que nós possamos ter os olhos abertos para enxergar a Tua presença, que nós sejamos transformados e que tenhamos sempre a certeza que nunca, que jamais estamos sozinhos, porque Jesus Cristo está conosco em todo o nosso caminho por onde andarmos. Dá-nos a Tua bênção, dá-nos o Teu amor, e que Tua bênção alcance os nossos queridos, onde quer que estejam. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, um moto abraço para você. Um moto abraço para você. Que Deus te abençoe bastante. Valmir, obrigado aí, Valmir. O Valmir está mandando aqui para a gente Isaías 41:6. Deixa eu ler aqui rapidinho. Antes de eu fechar essa live, deixa eu ler o que diz aqui. Diz assim: os que gastam ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças, assalariam o ourives. Ah, não, desculpa. Estou lendo a passagem errada aqui. Perdão. Só ler essa passagem antes da gente terminar. Diz assim: um ao outro ajudou e ao seu próximo disse, sê forte. Obrigado, meu irmão, é isso mesmo. Sê forte, meu irmão, sabe por quê? Porque Jesus Cristo está aí do seu lado, está aí com você. Tá certo? Então, se você quiser compartilhar essa live, a partir de... Não vou garantir amanhã, mas até sábado vai estar no YouTube. Digita lá o Motociclismo e a Bíblia, você vai encontrar todas as lives que nós fizemos, tá bom? Um abraço para você, um moto abraço. Deus te abençoe imensamente. Tenha um bom descanso e obrigado pelo carinho de cada um de vocês, tá bom? Deus abençoe, fique com Deus. E até a próxima quinta-feira, às 20 horas, estamos juntos. Um moto abraço para cada um de vocês que esteve aqui conosco. Deus te abençoe. Teógenes Rodrigues, você entrou aqui, eu vi você agora no final, mas Deus te abençoe. Deu tempo de eu mandar um abraço. Até lá, fica com Deus. Quinta-feira estamos juntos. Deus abençoe, meu irmão. Um bom descanso.